acontecer. A TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, a todos vocês que estão pelo Facebook, Instagram e pelos canais oficiais da TVC, a TV do Correio da Manhã. Ao meu lado, Roberta Costa. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. Seja muito bem-vindo. E lembrando que agora vocês têm novos canais de comunicação com a gente, né? Você pode mandar a sua sugestão de pauta, a sua denúncia, tá aí no seu televisor, tvccorreiodamanhã@gmail.com e também pelo WhatsApp. É 24 DDD 993234567. Esse é muito fácil para mandar mensagem. Super fácil. E olha só, gente, hoje o dia amanheceu com céu nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Temos aí a imagem de hoje bem cedinho de Petrópolis, o céu totalmente nublado. Chovia fininho, garoava em Petrópolis hoje mais cedo. E vamos às notícias desta quarta-feira, dia 9 de janeiro. Brasil é escolhido para representar as Américas em grupo da OMS sobre pandemias. Carnaval em 2 datas anima setor de eventos e hotéis. Acordo facilita a entrada de brasileiros nos Estados Unidos sem filas de imigração. Acabou o Salão do Automóvel. Vem aí o São Paulo Motor Experience. Prefeitura de Petrópolis volta atrás. Decreto determina que os alunos de todas as idades das escolas particulares podem retornar às aulas presenciais. Nova Friburgo registra queda na positividade da Covid-19 nos últimos dias. Encontro Internacional de Danças da Paz acontece em Petrópolis, agora no Correio da Manhã na TV. Como sempre, começamos a nossa edição com a leitura do nosso jornal Correio da Manhã. Lembrando que você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no nosso site, né? jornalcorreiodamanhã.com.br. Está aí no seu visor, na sua tela, né? Vamos aos destaques da nossa primeira página. Exatamente, já vamos colocar aí na sua tela. Então, CNJ forma maioria e desembargadores poderão responder processo disciplinar no caso Lavouras. Esse é o destaque da coluna do Cláudio Magnavita na página 3. E ainda, avanço nas obras de transposição do Velho Chico. É a foto aí de centro de página aí com o nosso presidente Jair Bolsonaro aí. TJRJ nega outro mandado de segurança de Wilson Witzel contra o impeachment. E ainda, TJRJ nega outro mandato de segurança de Wilson Witzel contra o impeachment. Ah, não, essa você leu, né? Exatamente. Desculpa aí. TSE aprova criação com a bênção dos meninos da União Brasil, fusão entre DEM e PSL. Aí está lá embaixo lá a foto do prédio lá do Tribunal Superior Eleitoral. Esses foram os destaques da nossa primeira página e vamos agora para a página 2, a página de opinião. Temos aí um primeiro editorial, né? Isso. Os 100 anos da valorização da cultura nacional. Então, só para vocês terem uma ideia do que se trata, o mês de fevereiro pode ser conhecido pelo Carnaval, mas neste ano a folia será por outra. Entre os dias 13 e 17, São Paulo virou a capital da arte plástica, da poesia, do teatro, da música, em suma, da cultura brasileira. Então, passados 100 anos, muito se modificou nesses campos todos, porém, a grande expressão desse movimento ficou na história por marcar o fim do parnasianismo e do simbolismo e a entrada do modernismo no país. Então esse aí é um trechinho desse editorial para vocês. Isso aí. E vamos agora para o segundo editorial, o famoso jeitinho carioca brasileiro. O famoso jeitinho carioca brasileiro. Olha os homens, fiscalização tá vindo.
Gritos com essas expressões são comuns em diversas regiões da cidade do Rio de Janeiro, principalmente em áreas ilegais do comércio carioca e também em regiões próximas a algumas praias, como no famoso posto 12 do Recreio. É só esperar o amanhecer, principalmente aos sábados e domingos, que a correria começa. Ou, ao invés de se arriscarem, a orla fica vazia de ambulantes até que as viaturas peguem a Avenida Lúcio Costa no sentido Reserva Barra. Logo após, o calçadão é tomado por barracas e carrinhos para que esses mesmos trabalhadores, da única maneira disponível no momento, ganhem o dia para, na maioria das vezes, levar o único sustento para suas casas. Ainda falando de fiscalização, em muitos locais do Rio, há falta de respeito aos comerciantes realmente licenciados e aptos para exercerem o que está no documento. Muitas das vezes, dezenas de lojas e restaurantes trabalham duro para estarem a par com as despesas e impostos mensais, enquanto muitos, nas calçadas, só têm os custos das suas mercadorias. Outro exemplo bastante comum do famoso jeitinho carioca brasileiro é também da ida da fiscalização federal em imobiliárias, por exemplo, para averiguar a documentação dos corretores, entre aspas, que ali estão. Parece que algo está pegando fogo no local em minutos antes, pois é uma correria danada. Vou além. Parece que é o último dia do ano e todos estão ansiosos para a festa de Réveillon. Enfim, seja na praia, na rua ou na fazenda, as trapaças sempre existiram e sempre existirão. Agora, cabe aos órgãos competentes escolherem se vão optar por realmente trabalhar em prol do que é certo perante a legislação ou colocar vendas nos rostos e fingir que não enxergam nada. Estamos falando de trabalho em um cenário bastante atípico atualmente. Bom, vamos agora então aos destaques da coluna do Magna Vita. Vamos para a coluna dele, logo dizendo ali a primeira notinha: ciúme de homem. Quem ainda de parafuso solto é o ex-assessor Fabrício Queiroz. Atirou contra Jacaré, com razão, e agora mira no Max. Ninguém entende este fogo amigo e seletivo. Os dois alvos são candidatos a federal e o atirador a estadual. Todos os três amigos do presidente. Continuamos ainda na coluna do Cláudio Magnavita, presidente do TJ. A gestão do presidente do TJ, Henrique Figueira, entregou aos funcionários e usuários do Fórum Central o novo restaurante do 4º andar, que passou a ser operado pelo Senac RJ. Na foto, o presidente Figueira com o presidente da FEComércio, Antônio Queiroz, e o diretor de comunicação do TJ, José Carlos Tedesco. Então tá aí essa foto, né? Essas 3 fotos aí da coluna do Magna Vita. Outra notinha em primeira mão. Em primeira mão, CNJ forma maioria para a instauração de reclamação disciplinar para 4 desembargadores do Rio. Na reta final, o julgamento do processo, realizado na 90ª sessão virtual, que começou no dia 3 e termina no dia 11, está sendo acompanhado com máxima atenção no TJRJ, já que envolve 4 nomes conhecidos da Corte Fluminense. E ainda continua, faltam apenas 3 votos. Os 11 que já foram proferidos formam maioria absoluta a favor do relator. Já votaram presidência, corregedoria, o conselheiro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, o conselheiro Salise Monteiro, Tânia Regina Silva, Richard Kim, Márcio Luiz Coelho de Freitas, Flávia Pessoa, Sidney Madruga, Mário Goulart Maia, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho. Faltam os votos de Mauro Pereira Martins, seguido dos representantes do Conselho Federal da OAB. O relator sugere a instauração de reclamação disciplinar e o envio de cópia do relatório à PGR para apuração de eventual prática de ilícitos penais. Da lista inicial, segundo fonte que transita no CNJ, ficarão apenas os desembargadores Querubim Elcias Schwartz Júnior, Guaraci Campos Viana, Marcos Alciono de Azevedo Torres e Mário Guimarães Neto.
A decisão final ocorrerá somente na sexta-feira, 11 de fevereiro, mas é que pouco provável que ocorra uma reversão dos votos proferidos. Para um renomado advogado carioca, será nessa fase que os 4 desembargadores exercerão a plena defesa e a PGR poderá optar pela não abertura de apuração se considerar que não houve ilícito penal. E essa nota ainda continua, tem mais um trechinho. Este caso refere-se às denúncias relacionadas à delação de Luiz Carlos Lavouras, cuja petição da PGR foi divulgada com exclusividade pelo Correio da Manhã, trazendo a lista de anexos que envolvia magistrados e personalidades da vida pública fluminense. Então tá aí a nota completa, né, em primeira mão. CNJ forma maioria para a instauração de reclamação disciplinar para 4 desembargadores do Rio de Janeiro. Essa é a nossa manchete principal lá da primeira página. Seguimos aqui na coluna da esquerda para a direita. Henrique Ruiz, atendimento do Rio Open. Luiz Carvalho, tá aí, diretor do Rio Open. Márcia Cais, diretora-geral do Rio Open. Gutenberg Fonseca, secretário de Esportes. Marco Paes, subsecretário de Esporte. E Fabrício Repsold, subsecretário de Esporte, aí na foto aí, na quadra de tênis do Rio Open já, né? Exatamente. Tem outras notinhas e também tem o Pinga Fogo, se você quiser conferir tudo na íntegra completo, como faz, Jorge. Aí tem que entrar lá no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Tá aí no seu televisor, na sua tela, né? Quem tá vendo aí pelo Facebook ou pelo Instagram, tá na telinha do celular. Então tá aí o nosso site, se quiser dar uma olhada em todas as notícias de hoje e da semana que passou já, né? Dá uma acessada no nosso site. Seguimos agora para a política, nossa página 4. Análise das considerações. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse em entrevista coletiva ontem, dia 8, que analisará tecnicamente as considerações do médico Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho contra a prescrição do chamado kit Covid a pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Caso o secretário nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em insumos estratégicos em saúde, Hélio Angotti Neto, não acate as sugestões de Carvalho. Então, tá aí, vai para a análise do próprio ministro. Continuamos ainda nessa página, a maior bancada da Câmara. TSE aprova a criação da União Brasil, fusão entre DEM e PSL. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta terça-feira, dia 8, a formação de um novo partido, a União Brasil, resultante da fusão entre o DEM e o PSL. A aprovação já era esperada e foi unânime. Com a fusão, a União Brasil torna-se de imediato a maior bancada na Câmara dos Deputados, com 81 cadeiras, e o PT, a segunda maior, com 53 parlamentares. Dessa maneira, o novo partido passa a ter direito, em tese, a maior fatia do fundo partidário, algo em torno aí de 160 milhões de reais. Perfeito. Agora nós vamos na mesma página para os destaques nacional. Bolsonaro no Nordeste. O presidente Jair Bolsonaro participou ontem da inauguração de mais um trecho da obra de transposição do Rio São Francisco. Ele esteve na cidade de Salgueiro, em Pernambuco, para a entrega do núcleo de controle operacional da integração do São Francisco, responsável pelo controle do bombeamento das águas do rio para os estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. E ainda continuamos nessa página. Anvisa indefere pedidos de registro de 3 autotestes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária indeferiu pedidos de registros de 3 autotestes de Covid-19. De acordo com a agência, os pedidos foram negados devido à falta de estudos e documentos completos sobre os produtos que solicitaram a autorização. Que bom, né? Porque excelente. Pelo menos, né, precisam de estudos para realmente ver a eficácia, né? Senão a gente ia ter um monte de positivo, falso negativo. Já tem alguns trâmites entre o SUAB, né? Que acontece isso, né? Vamos lá agora, então, para a página de economia, freio no reajuste da Selic. Pergunta: Ásia de juros, a Selic deve diminuir. Essa previsão está na alta da última revisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, divulgada ontem, no dia 8, pelo Banco Central. Mas poderá ser revista para que a inflação
convirja em direção à meta. Então, tá aí, lá, né? Outro destaque de economia, novo site para ver o dinheiro, entre aspas, esquecido. Governo cria outra plataforma para consulta de valores a receber de bancos. O Banco Central anunciou que um novo site, valoresareceber.bcb.gov.br, estará disponível a partir do dia 14 de fevereiro para consulta e transferência do dinheiro disponível no Sistema de Valores a Receber, plataforma que deve devolver cerca de 8 bilhões de reais para pessoas e empresas. Então, bora ficar de olho aí, né? Porque dinheiro esquecido é sempre bom, né? É isso aí. Vamos agora, então, para as questões aqui do Rio de Janeiro, a nossa página do Rio. Nova derrota de Wilson Witzel no TJ. O desembargador Bernardo Garces, membro do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, negou um novo mandato de segurança ajuizado pelo ex-governador Wilson Witzel, requerendo a nulidade do julgamento do Tribunal Especial Misto, que em 30 de abril de 2021 aprovou seu impeachment e o destituiu do cargo. Além de negar o mandato de segurança, ele julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Então tá aí, outro destaque da página do Rio de Janeiro, PM lança programa de patrulha escolar. A Secretaria de Estado de Polícia Militar lançou o programa Patrulha Escolar e Proteção à Criança e ao Adolescente para dar mais proteção aos alunos de todo o estado. A cerimônia de apresentação foi no auditório do Quartel-General da PM no centro do Rio e contou com a participação do comando da corporação, dos oficiais responsáveis pela coordenação e execução das rondas escolares e de uma representação da Unicef. Muito bacana, muito legal. Muito bacana. Olha, lembrando que você pode ter acesso ao nosso jornal se cadastrando no nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br. Essas foram as notícias de destaque do Correio da Manhã de hoje. E você vai ver ainda no jornal de hoje. Prefeitura de Petrópolis anuncia providências no aterro sanitário de Pedro do Rio. Petrópolis registra 6 mortes por Covid-19 apenas em fevereiro. E depois do intervalo, Carnaval em duas datas anima setor de eventos e hotéis. E o Correio da Manhã volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Estamos de volta.
E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a entrada do Brasil no grupo de negociação intergovernamental criado pela Associação Mundial da Saúde para discutir projeto de instrumento internacional sobre pandemias. O Brasil foi escolhido por consenso para representar as Américas em novo grupo criado pela Organização Mundial da Saúde para discutir projetos sobre pandemias. Abre aspas. Apoiaremos firmemente o acesso justo e equitativo a medicamentos e demais tecnologias de saúde, em especial por meio da expansão das capacidades produtivas nacionais e regionais. Seguiremos também engajados a favor de medidas para fortalecer as capacidades nacionais de resposta às emergências, sempre com base em sistemas nacionais de saúde fortes e resilientes, fecha aspas, disse o ministro em seu perfil no Twitter. Conforme um comunicado veiculado pelo Ministério das Relações Exteriores, ao Brasil juntam-se África do Sul, Egito, Holanda, Japão e Tailândia. As reuniões do INB começam esse mês. Ao final do processo, em 2024, espera-se chegar a novo instrumento que fortaleça a capacidade global para enfrentar futuras emergências sanitárias. O Brasil vai trabalhar em estreita colaboração com países da região, buscando representar nossos interesses conjuntos de forma equilibrada e transparente. Trata-se de um reconhecimento internacional às contribuições do Brasil aos grandes debates mundiais. Depois das eleições para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para a Comissão de Direito Internacional e para a presidência da Conferência Geral da Unesco, além do início formal do processo de adesão à OCDE, registrou o Ministério. E olha só, a suspensão das festas de carnaval, de rua e a postergação dos desfiles em São Paulo e no Rio devem contribuir para a realização de 2 carnavais de festas particulares. A estimativa é da Ingress, que vende bilhetes para eventos privados de entretenimento. Bruno Sapienza, executivo da empresa, afirma que muitos promotores decidiram manter suas programações no feriado de fevereiro, mas o setor também vai apostar em uma dobradinha na nova data em abril. Por ora, a venda de ingressos para o carnaval no calendário original, com a incerteza sobre os rumos da pandemia, deve deixar a decisão da compra para mais perto do evento. Apesar do cenário incerto, a rede hoteleira também está otimista com as 2 datas de carnaval nesse ano. No Rio de Janeiro, o setor espera registrar 85% de ocupação no feriado em fevereiro e vai apostar em seus tradicionais bailes internos para atrair os clientes, segundo Paulo Michel, presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis no estado. Para os desfiles das escolas de samba em abril, os hotéis esperam maior movimento de turistas brasileiros. E o governo anunciou que o Brasil está, a partir de agora, no programa Global Entry, entrada global em inglês, que vai dar mais rapidez no controle de passaporte na chegada aos aeroportos americanos. Embora a exigência de visto não mude, os brasileiros vão passar a ter a opção de ingressar nos Estados Unidos com mais agilidade. Normalmente utilizado por viajantes frequentes aos Estados Unidos, o programa já está em vigor para outros 11 países e o Brasil vai ser o 3º país da América do Sul a participar do programa, já disponível para viajantes argentinos e colombianos. O controle é feito por totens automáticos que fazem a leitura do passaporte, eliminando a necessidade de contato com agentes da imigração e das longas filas. Para participar, é preciso preencher um formulário no site do Programa de Viajantes Confiáveis, escolher a opção Global Entry, se for um viajante elegível para o programa, efetuar o pagamento da tarifa e agendar uma entrevista. De acordo com nota conjunta do governo, a implementação do GE para cidadãos brasileiros foi coordenada pela Casa Civil e contou com o envolvimento dos Ministérios das Relações Exteriores, Justiça, Segurança Pública, Economia, bem como da Receita Federal e da Polícia Federal. Roberta, você é fã de automóvel? Sim, Então agora eu vou falar para os fãs de automóvel, tá? O Salão do Automóvel, no formato antigo, com foco nos estandes e apresentações, parece ter sido encerrado. O que vem aí é o chamado São Paulo Motor Experience, como afirmou o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, em coletiva de imprensa. De acordo com Luiz Carlos Moraes, aquele formato estático, com ambiente indoor, sem experimentações, precisava mesmo dar lugar a um novo conceito com muita interação com o público. A intenção dos organizadores é ter mais de 1000 test drives com veículos na pista,
testes off-road, exposições de veículos, apresentações de novas tecnologias, desfiles, exposição de carros antigos, eventos, painéis, debates, shows e atrações para reunir toda a família. O novo evento deve acontecer entre os dias 6 e 14 de agosto, segundo informações divulgadas pelo site Automotive Business. Diferentemente do último salão em 2018, realizado no São Paulo Expo, a exposição deste ano vai acontecer no Autódromo de Interlagos. A data foi eleita por ser um período de pouca chuva e que antecede a Fórmula 1. 6 marcas já confirmaram presença. O último Salão do Automóvel registrou um público de 750 mil pessoas. Olha que bacana, dentro do Autódromo de Interlagos, antecedendo aí a data da F1. Da Fórmula 1. Vai ser muito bacana o evento. E eu acho que mesmo quem não gosta de automóvel, acha maravilhoso, né? Fica babando. Eu fui 2 vezes na feira lá, ficava completamente bobo na feira, porque é muito bacana, é muito legal ver as novidades. Vou falar um pouquinho de esporte agora. Vamos. Pode? Então vamos lá. E o Palmeiras conseguiu se classificar para a final do Campeonato Mundial de Futebol, ao derrotar o Al Hilal do Egito por 2-0, ontem à tarde nos Emirados Árabes Unidos. Quem vai contar os detalhes para a gente é o nosso colega de redação, Richard. Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que nos acompanham. O Palmeiras precisou de criatividade, muita competência e paciência para conseguir passar aí pela defesa da equipe egípcia Al Ahly nesse jogo realizado ontem. Mas Rafael Veiga e o Dudu conseguiram marcar para a equipe alviverde. O jogo terminou 2-0, conseguiram levar aí o Palmeiras até a final do Mundial de Clubes. Inclusive, a final vai ser agora nesse sábado, dia 12 de fevereiro. O adversário do Palmeiras vai sair entre o confronto que será realizado hoje entre o Chelsea, que é o campeão europeu, e o Al Hilal, que é o campeão asiático. O jogo vai acontecer no estádio Mohammed bin Zayed, que também é lá em Abu Dhabi. E ainda sobre futebol, vamos falar agora um pouco sobre o futebol feminino. A gente lembra aqui, comentamos sobre isso na segunda-feira. O Flamengo enfrenta hoje a equipe do Grêmio pela Supercopa do Brasil do futebol feminino. O jogo vai acontecer no estádio Luso Brasileiro a partir das 3h30 da tarde. O outro jogo vai ser entre o Corinthians e o Real Brasília. O jogo acontece às 6 horas da noite no Parque São Jorge. Volto com vocês aí no estúdio. Excelente, hein? Muito obrigado, Richard. Obrigada, Richard. E você vai ver, depois do intervalo, arqueólogos que trabalham nas obras do Palácio de Cristal descobrem o passeio original do imperador. A Prefeitura de Nova Friburgo intensifica o trabalho de drenagem em Campo do Coelho. E antigo seminário em Petrópolis é transformado em residencial com um novo conceito de moradia e convivência, o co-living. Você sabe o que é? Descubra no próximo bloco. A gente volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Seus olhos estão preparados para se encantar?
Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Voltamos. Um decreto publicado pela Prefeitura de Petrópolis na segunda-feira determinou que os alunos de todas as idades das escolas particulares podem retornar às aulas presenciais. Em decisão anterior, a Prefeitura havia decretado que o retorno presencial para esta faixa etária só aconteceria na semana que vem. 5 dias após ter publicado um decreto limitando o retorno das crianças com idade entre 5 e 11 anos de forma remota nesta semana, a Prefeitura de Petrópolis mudou de ideia. Agora, esta faixa etária está liberada para retornar às aulas presencialmente, junto dos alunos de 12 anos ou mais, que já retomaram as atividades escolares normalmente na rede privada. O público de 5 a 11 anos, a princípio, só retornaria presencialmente na próxima segunda-feira, dia 14. Essa foi uma novidade do nosso decreto que permite a retomada do ensino nas escolas privadas. Em relação à rede pública, ficou definido no dia 14, a próxima segunda-feira, já para a retomada das atividades dos alunos da rede pública municipal de ensino. Tivemos também hoje uma audiência perante a Vara da Infância e da Adolescência, que consolidou as datas definidas pelo decreto, excetuando-se apenas aquelas escolas públicas que não têm estrutura física ou sanitária adequada para receber os alunos. Nessas escolas nós teremos aí uma nova data de retorno, que vai ser estipulada em breve, para que todos os alunos possam retornar aos seus estudos com muita segurança, sempre pensando na saúde e na vida de todas as nossas crianças. A mudança foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, porém com data de segunda-feira. A alteração acontece após o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ingressar com uma ação civil pública com o objetivo de garantir o ensino presencial para todos os alunos neste início de ano. O documento pede que as aulas presenciais só sejam suspensas caso haja risco muito alto para a Covid-19 no município de Petrópolis. Outra medida anunciada no novo decreto é de que permanece a exigência da apresentação da carteira de vacinação dos estudantes no ato de matrícula nas escolas das redes pública e particular, constando a vacinação contra a Covid-19. No entanto, o decreto também aponta que, caso o passaporte não seja apresentado, não vai significar a proibição da matrícula ou da frequência à escola. A campanha de vacinação para as crianças entre 5 e 11 anos ainda está em andamento na cidade. Na última sexta-feira e nesta segunda-feira, pais de alunos se manifestaram para que o retorno presencial acontecesse imediatamente e sem a necessidade de apresentação do passaporte da vacina. E a vacinação itinerante contra a Covid-19 tem garantido resultados positivos na imunização de crianças de 5 a 11 anos em Petrópolis. Quem tem mais informações sobre isso é o repórter Richard Stolzenburg, direto da nossa redação. Richard. Exatamente, Roberta. Desde o início de fevereiro, aqui em Petrópolis, já foram atendidas as comunidades de Oswaldo Cruz, Duques, Posse, Carangola e também o Quitandinha. Inclusive, no cronograma, até o fim de fevereiro, mais de 20 comunidades devem receber a vacinação itinerante. A gente ainda aproveita esse tema sobre vacinação contra a Covid-19 para falar aqui sobre o município de Petrópolis, porque o boletim epidemiológico da Prefeitura apontou que entre janeiro e fevereiro de 2022 foram registrados, infelizmente, 28 mortes devido à doença e mais de 4.000 infecções foram registradas. Em Petrópolis, a Covid-19 ainda registra internações e óbitos. O número de pessoas infectadas desde o início do ano alcançou 4.795 confirmados. A maior incidência foi de jovens entre 20 e 29 anos, com 1.135 casos confirmados. Por gênero, o maior índice é entre as mulheres, que registrou 2.735 casos,
e os homens 2.060. Desde o início da pandemia, 1.599 óbitos foram registrados em Petrópolis. Entre janeiro e fevereiro de 2022, 28 novas mortes foram registradas. Esses dados são atualizados no sistema apenas após o atestado de óbito e o exame. Essa é uma medida de segurança para evitar erros. No último boletim atualizado pela Prefeitura, no dia 6, Petrópolis está com taxa de ocupação em 55,74% dos leitos clínicos destinados para o tratamento da Covid-19 no Sistema Público de Saúde. Já em UTIs do SUS, a taxa foi de 55,36%. Considerando toda a rede de saúde da cidade, incluindo hospitais públicos e privados, 73 pacientes permanecem internados, sendo 37 em leitos clínicos e 36 em leitos de UTI. As equipes da Secretaria de Saúde realizaram até domingo 235.712 testes, do quais 55.477 tiveram resultados positivos e 178.190 negativos, considerando suave e rápidos. Ainda sobre esse tema de vacinação e os casos de Covid, vamos falar agora sobre um outro município da região serrana aqui do Rio de Janeiro, porque é uma boa notícia. Analisando os casos positivos da doença no município de Nova Friburgo, a Secretaria Municipal de Saúde apontou queda na positividade. Esses casos eles foram analisados através dos testes realizados no município, que apontou que o número de reagentes caiu quando comparado à semana passada, ou seja, o início desse mês de fevereiro. No entanto, o município informou que as medidas contra a Covid-19 devem permanecer, como, por exemplo, a utilização das máscaras, o uso de álcool em gel e, é claro, aproveitando e tendo o distanciamento social quando possível. Eu volto com vocês aí no estúdio. Excelente. Obrigada, Richard. Seguindo à risca ali os protocolos, exatamente, né, de máscara na nossa redação, tudo direitinho. E é importante continuar álcool em gel, distanciamento e também máscara, né? Exatamente. Isso continua sendo importante. Isso aí. E olha, desde ontem, Roberta, a chuva voltou a marcar presença em Petrópolis. A Defesa Civil emitiu um alerta sobre a possibilidade de pancadas de chuva e entrou em estágio de atenção. Em 24 horas, mais de 20 ocorrências foram registradas. E a previsão é de mais chuva, ao menos até esta quarta-feira. A passagem de uma frente fria na região sudeste mantém as condições do tempo instáveis no município nesta terça-feira. Com registro de chuva constante ao longo da madrugada e previsão de continuidade durante todo o dia e noite, a Secretaria de Defesa Civil atua com equipes reforçadas para o atendimento a ocorrências em função da chuva e segue em estágio operacional de atenção. Há previsão de chuva a qualquer momento do dia. Especialmente no período da tarde, há previsão de pancadas de chuva moderada a forte, de forma isolada, podendo vir acompanhadas por rajadas de vento forte. Ao longo da semana, a previsão se mantém com intensidade fraca a moderada a qualquer momento do dia. As temperaturas estarão em declínio. Hoje, nesta terça-feira, a máxima prevista é de 23 graus Celsius e amanhã de 21 graus Celsius. De acordo com o boletim meteorológico da Defesa Civil, até quinta-feira, o município se mantém com a previsão de céu nublado e encoberto, com chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia, podendo haver pancadas de chuva de maior intensidade de forma isolada durante a tarde. A temperatura também apresenta declínio nesse período e pode variar entre 15 a 23 graus. Foram 24 ocorrências entre queda de árvore, afundamento de solo, entre outras. A maior parte dos atendimentos realizados pela Defesa Civil foi para deslizamentos, que somam 10 registros em 7 localidades, como Posse e Araras. Com a chuva constante, até o momento o maior acumulado pluviométrico foi no distrito de Pedro do Rio, onde houve o registro de 35,4 milímetros em 24 horas. A Defesa Civil orienta que a população fique atenta aos alertas e avisos. Em caso de emergência, a população deve ligar para o 199. E em janeiro, Nova Friburgo intensificou as drenagens devido à incidência de chuvas fortes, que prejudicam as estradas vicinais do 3º distrito, que são muito utilizadas para escoamento da produção agrícola local. Um dos trabalhos realizados foi promovido nos Pilões, onde foram instaladas 11 manilhas.
Ainda em Pilões, uma ponte foi refeita. 4 funcionários da subprefeitura de Campo do Coelho usaram na reforma 3 vigas de eucalipto e 40 pranchões. O trabalho de drenagem também foi realizado na localidade de Prainha, em Nova Friburgo, onde 9 manilhas foram instaladas. Já em Salinas, foram usadas 7 manilhas e foi feita a recuperação de um bueiro para melhorar o escoamento da água da chuva. Em Florândia da Serra, foi providenciada a limpeza de 2 bueiros. E olha, ontem, em entrevista coletiva, nessa terça-feira, a Prefeitura de Petrópolis anunciou a limpeza e desobstrução de canaletas do aterro sanitário de Pedro do Rio. No terreno, funciona hoje o depósito de resíduos de construção civil e lixo verde, mas outros materiais ainda são descartados incorretamente no local. A licença para a utilização do terreno termina em março desse ano. O aterro sanitário de Pedro do Rio recebe mensalmente 80 toneladas de lixo. Após décadas sendo utilizado, o local apresenta hoje uma poça de chorume, canaletas obstruídas e sucatas de carros descartados incorretamente no local. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o prefeito Rubens Montempo anunciou algumas medidas que vão ser tomadas até o dia 7 de março, quando acaba a licença do terreno. Existem ali dezenas de sucatas de carros abandonados que pertencem à prefeitura, que parte dos resíduos sólidos da construção civil foram depositados em cima das células, comprometeu toda a drenagem que existe, que foi colocada, e todas as canaletas se encontram entupidas, e encontramos a piscina de chorume não sendo tratada, sendo o chorume depositado na natureza in natura, sem qualquer tipo de tratamento. Chamamos a água do Imperador de forma emergencial e solicitamos que o chorume voltasse novamente a ser tratado na estação de tratamento de efluentes, para que a gente pudesse garantir o mínimo de resposta relacionada a, digamos assim, esse dano causado pelo chorume. O terreno de Pedro do Rio já traz problemas há alguns anos. Em 2017, o aterro sanitário foi descontinuado por já ter atingido a sua capacidade máxima. Já o outro lado do terreno, onde ainda funciona um depósito de resíduos de construção civil e lixo verde, também já atingiu a capacidade máxima há mais de 3 anos. Mesmo tempo em que é renovada a promessa de que esse depósito será transferido para um novo local. Durante a coletiva, foram anunciadas algumas medidas que vão ser implementadas no espaço. Entre elas, estão a limpeza e revitalização do terreno, a desobstrução das canaletas, um leilão das sucatas que foram descartadas incorretamente no terreno, o tratamento do chorume, além de criar uma comissão que vai estudar soluções economicamente viáveis e ambientalmente corretas. A Prefeitura também anunciou que vai oficiar os Ministérios Públicos Federais e Estaduais e o INEA para que acompanhem a situação de perto. Temos aí um mês para poder solucionar esse problema. E tem vários terrenos que estão sendo estudados, alguns podendo ser desapropriados, alugados, ou alguns terrenos que já pertencem até à própria Prefeitura, estão sendo estudados por ambos, tanto pela Condeb como pelo meio ambiente, no sentido que possa ser utilizado para fazer ali uma usina de transformação e recebimento de resíduos sólidos da construção civil, de fato, e também do lixo verde da cidade, de uma maneira organizada. Mas mais nada, não será possível botar carcaça, absolutamente de carro, nada disso. É só para recebimento dos resíduos sólidos da construção civil e também para o problema das podas e do lixo verde. E pedestres que precisam utilizar a rua Santos Dumont no centro de Petrópolis têm enfrentado muita dificuldade desde o início da semana. Olhem só. Os dias de chuva forte normalmente causam transtornos em Petrópolis, mas alguns problemas poderiam ser evitados. Na Avenida Santos Dumont, em pleno centro histórico, por exemplo, um bueiro transbordou na última segunda-feira e deixou parte da via alagada. Como consequência, usuários do transporte público tiveram que subir no banco do ponto de ônibus para se proteger da água. Por conta do vazamento de água no final da Santos Dumont, muitos passageiros e pedestres ficaram prejudicados.
Por ser uma via que tem apenas um lado da calçada, que é exatamente esse que está inundado, ficou impossibilitada a passagem dos pedestres. A quantidade de água impediu a passagem dos pedestres, então quem precisou passar pelo local teve que se arriscar entre os carros para não se molhar. Dona Maria, a situação ali foi muito difícil para atravessar, né? Foi. O carro deu uma chance. Além de trazer riscos aos pedestres, o acúmulo de água na pista aumenta as chances de aquaplanagem, prejudicando os motoristas. E olhem só, olhem a resposta da Prefeitura. A Secretaria de Obras informou que já enviou uma equipe ao local para a realização dos reparos. No entanto, devido à chuva, não foi possível concluir os trabalhos. Com a melhora nas condições climáticas, esses reparos vão ser retomados. Vamos lá conferir, né? Coisa não? Pois é, vamos conferir, ficar em cima. Olha, vou continuar no assunto buraco, Roberta. Os buracos em diferentes ruas de Petrópolis continuam sendo motivo de reclamação. Dessa vez, moradores da rua Paris, na localidade do Retiro, denunciam os riscos que a via oferece. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. Os problemas na rua Paris, no Retiro, em Petrópolis, são antigos. E os moradores afirmam que a situação tem ficado cada vez pior. A gente tem já metade da rua cercada, né, com trânsito impedido para caminhões já há alguns anos. E a gente observa, com o passar do tempo, a deterioração dos muros de contenção daqui da rua, que as rachaduras elas estavam aumentando e nas últimas 24 horas começaram a aparecer buraco. Então eu creio que isso tudo aqui vai para o chão, não sei qual o tamanho da tragédia nos próximos dias. Com a previsão de chuva para os próximos dias, os moradores ficam ainda mais preocupados com a chance de desmoronamento da rua. Pelo menos 5 casas seriam afetadas, deixando 30 moradores ilhados. Tem uma reclamação histórica aqui, né? Tem 2 processos abertos na prefeitura, um no ano de 2017, com protocolo geral, o outro no ano de 2019, junto à Secretaria de Obras. A Defesa Civil foi cientificada ontem do novo buraco que foi aberto, mas ela já está ciente do problema há mais tempo. Vem sempre aqui servidor público da Prefeitura, da Secretaria de Obras, seja o engenheiro responsável, seja o técnico que trabalha para ele. Eles avaliam, eles fazem o isolamento, fizeram agora essa interdição, né, a Defesa Civil nas últimas 24 horas, mas solução, ela sempre esbarra no problema de orçamento, né, ou falta de interesse, não sei. Petros vive na região há pouco mais de um ano e pede providências por parte do poder público. Gostaria, sim, que tivessem um olhar menos no pensamento macro de cada administração, os objetivos, e pensassem nas pessoas que estão aqui. Aqui as obras são todas regularizadas, todo mundo paga pelo seu IPTU e a gente está denunciando e pedindo uma solução de algo que só o poder público pode nos ajudar. Bom, até o momento a Prefeitura não se pronunciou sobre o assunto. E os moradores ficam ali sem solução, sem nenhuma resposta, sem nada. Ou seja, eles continuam com a situação precária, né? Continuam com as reclamações. E olhem só, moradores do Quarteirão Brasileiro em Petrópolis denunciam as péssimas condições da rua Professor João de Deus. A situação fica ainda pior nos dias de chuva, porque os ônibus não conseguem prosseguir viagem. Para chegar às localidades Maximiliano Mouter e João de Deus em Petrópolis, é preciso enfrentar um desafio: trafegar pelas vias da região. Além dos buracos, os trechos da pista que apresentam desníveis colocam em risco os motoristas e usuários do transporte público. No caso dos coletivos, a situação é ainda mais grave. Em alguns pontos, os veículos perdem contato com o paralelepípedo, derrapam e não conseguem ter força suficiente para continuar a viagem. Rotineiramente, os ônibus passam, né, sobe ali, e quando está serenou alguma coisa, escorrega muito. Então perde tração, tanto para subir quanto para descer. Já aconteceu inúmeras vezes de bater ali no muro, no meio-fio. Nos dias de chuva, a situação é ainda mais grave. São 2 ônibus que passam aqui pela localidade e por conta do desnivelamento da rua, muitas das vezes, principalmente em períodos de chuva, os veículos derrapam.
e, como consequência desse problema, acabam atingindo os postes de iluminação, como esse aqui, atingido no último domingo. Além do desnivelamento, a falta de capina e a limpeza na região tornam a via ainda mais perigosa. É uma adrenalina todos os dias. A preocupação é muito grande, mas infelizmente a gente depende do poder público para resolver isso. E olha só, nós entramos em contato com a Prefeitura de Petrópolis desde segunda-feira, mas até o momento não tivemos retorno. Que absurdo, né? Bom, seguindo aqui, o Departamento de Trabalho e Renda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis está com 34 oportunidades de emprego esta semana. Para quem precisa de uma assinatura na carteira de trabalho. Para começar o ano bem, o Departamento de Trabalho e Renda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico trouxe novas oportunidades para o petropolitano. Chefe de cozinha, recepcionista e médico em radiologia. Essas são algumas das 34 vagas disponibilizadas no balcão de empregos de Petrópolis. Mas corre, porque as vagas só vão estar disponíveis até o dia 11 de fevereiro. Após o cadastramento, o balcão de empregos vai entrar em contato por telefone. Todos os currículos participam do processo seletivo desde que atendam aos requisitos exigidos pelo empregador. E olha, os interessados em uma das vagas podem cadastrar o currículo no site da Prefeitura de Petrópolis. Vou passar o site para você, www.petropolis.rj.gov.br. Vou repetir mais uma vez, www.petropolis.rj.gov.br. E a Prefeitura de Nova Friburgo publicou na última quarta-feira o recurso e o resultado definitivo da prova de títulos do processo seletivo para a contratação de médicos que vão atuar nos setores da Secretaria Municipal de Saúde, como o Hospital Municipal Raul Sertã, Maternidade, Atenção Básica, Ambulatório e Vigilância. Quase 300 profissionais foram aprovados. A convocação imediata de 34 profissionais também foi publicada na última quarta-feira. Nesse primeiro momento foram chamados 9 pediatras, 4 obstetras, 12 socorristas, que estão em 2 publicações separadas devido à errata, 1 ortopedista, 2 cirurgiões, 4 internistas e 2 médicos do trabalho para cobrir os plantões dos hospitais de Nova Friburgo. Esses médicos devem se apresentar até o dia 9 de fevereiro, das 9 às 15 horas, no setor de Segurança e Medicina do Trabalho, situado na Avenida Alberto Braune, 224, no centro de Nova Friburgo. O chamamento dos demais profissionais vai ser feito pela Secretaria Municipal de Saúde nas próximas semanas, através do site oficial da Gestão Municipal. O Seminário São Vicente de Paula, na Avenida Barão do Rio Branco, no centro de Petrópolis, está sendo transformado em um residencial com um novo conceito de moradia e conveniência, o co-living. Neste conceito, cada morador tem seu espaço privado e todos têm uma grande área para ser compartilhada. Com um investimento de R$35 milhões, o projeto vai contar com café, lavanderia, academia de ginástica, serviço de faxineira por hora, restaurante, pátio de trabalho ao ar livre, jardim, sala de reunião e cozinha gourmet. Esse projeto foi concebido para que fosse uma residência e um polo de trabalho também. Como ele é um projeto que tem 140 anos o prédio da frente e 123 o prédio de trás, a gente teve que adequar a construção ao que existia no local. E nessa adequação nós fizemos várias unidades habitacionais e a maioria delas, isso não se repete nenhuma vez. E com isso você tem um espaço de moradia, que é um espaço pequeno, restrito, de uso exclusivo seu, mas você tem um grande espaço para você compartilhar. Então, o co-living é viver compartilhado. O projeto, em parceria com a Congregação da Missão Mantenedora do Seminário e Educandário, o espaço servirá também para celebrações religiosas em datas festivas, como o dia de São Vicente de Paulo, além de casamentos ou mesmo visitações agendadas. Com as obras, mais de 170 empregos diretos e indiretos devem ser gerados. No total, serão 156 unidades e a expectativa para a conclusão das obras é de 3 anos. No entanto, o Bloco A, esse que estamos,
A previsão é que fique pronto ainda em junho deste ano. O empreendimento está sendo construído em 2 imóveis bicentenários. Por serem prédios tombados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, as suas características originais devem ser preservadas, assim como a biblioteca, que também é tombada pelo INEPAC. E agora temos a previsão do tempo para a nossa região? Exatamente. A previsão do tempo para as cidades que compõem aí a nossa área de cobertura é de céu nublado, com possibilidade de chuva que ainda pode ser forte a qualquer hora. As temperaturas vão variar entre 15 e 24 graus. E olha, no início de fevereiro de 2020, as obras do Palácio de Cristal foram paralisadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que solicitou um acompanhamento arqueológico durante as intervenções. Desde que esse trabalho foi iniciado, mais de 2 mil peças já foram descobertas. Recentemente, os arqueólogos descobriram o passeio original do imperador. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. Carrinhos de mão, pás, vassouras e muita terra. Quem passa pelo Palácio de Cristal se depara com trabalhadores a todo vapor. As obras começaram em 2020 e nesses 2 anos de trabalho, muita coisa já foi descoberta. Primeiro nós trabalhamos, foi o trabalho com base no peneiramento, né, das cavas que foram feitas e ali com material do século XIX, século XX, sobretudo referente aos aterros, né, que foram feitos aqui na área na Praça do Palácio de Cristal. E agora, nesse momento, nós estamos acompanhando a abertura de outras cavas, né, que estavam previstas em projeto, e estão sendo encontradas estruturas importantes que fazem parte do projeto original do paisagístico, né, dessa área, né, dos jardins do Palácio. Desde que as escavações começaram, mais de 2 mil peças já foram encontradas. O trabalho dos arqueólogos feito aqui nos jardins resultou na descoberta do passeio original do imperador. Rico em história, o Palácio de Cristal ainda tem muita coisa a revelar. Algumas partes fazem lembrar, inclusive, né, alguns traços de Glasiou, né, que foi o urbanista paisagista do imperador Dom Pedro II. Nas escavações dos jardins do palácio, também foi descoberta a localização exata do cruzeiro, local onde aconteciam as missas dos colonos alemães. São materiais dos mais diversos, são ossos, são material faiança inglesa, faiança nacional, da cerâmica, vidro inclusive do próprio Palácio de Cristal, muito provavelmente resultado de restaurações que foram feitas anteriormente. A expectativa da Prefeitura de Petrópolis é que o Palácio de Cristal esteja aberto em junho para a realização da Bauerfest, a festa do colono alemão. E olhem só, um encontro dedicado aos cantos, mantras e rezas de diversas tradições vai acontecer em Petrópolis entre os dias 25 e 27 de março, em Itaipava, reunindo pesquisadores e investigadores que usam o fruto do seu trabalho para um encontro de paz e harmonização ambiental. As danças da paz universal e caminhares meditativos são práticas espirituais em movimento. Baseiam-se em frases sagradas, escrituras e poesia. Combinadas a dança, canto e música ao vivo, conduzem o participante a uma experiência viva de unidade, paz e integração. Uma das participantes é Maria Lala Axé Brasil, dançarina, poeta e compositora. Trabalha com danças meditativas desde 1992. Também vão estar presentes os colombianos Jamal e Rashida, que trabalham há 10 anos na investigação de canções antigas e danças tradicionais dos Andes. Atualmente, vivem e trabalham na Estação Experimental La Realidad, num projeto desenvolvido em Putumayo, dedicado à regeneração do ecossistema andino e amazônico. Nas montanhas de Itaipava, a menos de 2 horas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Centro de Retiro Aldeia Acaxa é o ambiente perfeito para imersões de cura profunda e conexão com a terra. Há 6 anos, recebe lideranças indígenas que trabalham com plantas medicinais. O primeiro lote de ingressos está à venda até o dia 25 de fevereiro. Mais informações pelo número de WhatsApp DDD 21 987101008 ou pelo e-mail carolinacocar@gmail.com.
Bacana, né? Muito legal. Bem legal. E a gente fica por aqui, né? Lembrando que você pode entrar em contato com a gente, com a nossa redação, por e-mail, que é tvccorreiodamanhã@gmail.com, tudo letra minúscula, e também pelo nosso WhatsApp, DDD 249, vai aparecer aí na sua tela, 993234567. E agradecer a sua audiência aí por todos os nossos canais digitais e também pelos canais da TVC aí, né? A TV do Correio da Manhã. Exatamente. Amanhã, 7h30, estamos de volta. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.